Bom dia, tudo bem? Vini me entregou aí, começou a brincadeira falando que eu era à toa, mas veja. A gente está aí na casa tem um tempo já. Meu nome é Heitor Caldas, ele já me apresentou, mas só para fazer um paralelo, acho que é a primeira vez que eu venho aqui, não sei se alguns de vocês me conhecem, mas estou aqui. Sou trabalhador daqui do Centro Espírita Harmonia, na ULI especificamente, tem um tempo já, especificamente no ciclo 5, então, lá vocês devem me encontrar com mais oportunidade. Mas então, a gente vai falar hoje sobre um tema interessantíssimo. É interessante por ser um tema atual, né? A gente vai falar sobre natureza, conservação e destruição, é o que está lá no livro dos Espíritos, né, como leis, né? Acho que esse módulo a gente está falando sobre leis de Deus, acho que vocês já tiveram a aula de leis de igualdade também, né? Então a gente entra aí na terceira, que é a lei de conservação e destruição. É interessante que quando a gente entra nessa parte, né, aqui do ciclo básico, que eu vou conhecer, falar de espiritismo, e falar de natureza, e falar de igualdade, e depois falar, não me recordo, mas enfim, tem outros conjuntos de leis, mas falar disso, estamos falando de uma filosofia formulada ali no finalzinho do século XIX, 1857, foi a primeira publicação de Allan Kardec, e ali no boom, né, das grandes revoluções, da busca do homem pela razão, do rompimento com a tradição religiosa específica, e sempre em busca dessa iluminação através do conhecimento, né, através da ciência. Vou botar o celular aqui para não interromper a gente durante. Então, foi um momento de grandes reflexões para o homem, e se a gente está falando do homem, a gente está falando do espírito, né? É bom a gente começar a naturalizar essa nossa relação conosco. Somos espíritos. Ser homem é uma das facetas desse ser espírito, esse convívio com o social, esse convívio com o meio ambiente, esse convívio com o outro é uma faceta do ser espírito, e quantas habilidades e quantos aprendizados nós retiramos com esse convívio. E é interessante, porque se a gente pegar a trajetória do humano, do homem, é sempre uma trajetória de conquistas evolutivas consideráveis exatamente em contato com o ambiente, né? Contato com isso que nos circunda, e que muitas vezes a gente fala que a criação nos deu, né? O Criador nos deu. Perdão. Ato falho. O Criador nos deu. E aí, quando a gente vai falar sobre leis, né, a gente às vezes imagina uma figura, ou algo, o universo, alguma outra coisa, ditando como as coisas devem funcionar. Vem essa figura para vocês? Ainda não. Porque a gente fala de lei, se lei é otorgado por alguém, é delegado por alguém, né, ou por alguma coisa, ou por outra coisa. Então, mas aqui são leis naturais. Como o ambiente se regula, as pessoas também se regulam. Eu lembro que na faculdade de Direito a gente já tinha essa discussão, né? As leis, elas vêm do natural, elas são naturais ou elas são inventadas. A gente já tinha discussão, né, que é o naturalismo e o positivismo. E já tinha lá essa discussão se era o homem que inventava as leis ou, na verdade, ele interpretava as leis que eram lhe dadas. Mas é uma discussão que a gente não vai enveredar muito, não, mas apenas para ilustrar a faceta do homem para se regular e para regular o que está em sua volta. Então, falando de natureza, eu lembro muito
lá nos primórdios, como quando o Homo sapiens ele resolve sair, né, para a caçada. Eu vou falar de forma figurada mesmo, sem nenhum compromisso com a ordem cronológica, mas ele resolve sair e ele passa a significar as coisas, né, a nomear as coisas, até que vem uma grande invenção, que é o fogo, uma tecnologia que lhe deu a possibilidade de cozer as coisas, de enfrentar o desconhecido, e por aí vai, né? Só que durante essa caminhada, ele passa a estabelecer laços afetivos. Interessante. Ele passa a estabelecer laços afetivos, porque andava-se em comunidade, em conjunto. É interessante quando a gente vai pegar, tem um livro chamado Humanidade. Alguém aqui já leu? Humanidade, uma história otimista do homem. Ele começa assim, né? Aquele Yuval Harari, não me, como é a pronúncia? Eu não lembro. Harari, Yuval Harari. Isso, ele escreve o Homo Deus e outros livros mais. Então, ele faz um prefácio exatamente nesse livro, mas não é dele. Falando como é importante entrar em contato com essa história da humanidade de uma forma, com outro ponto de vista, né? Então, esse escritor ele tem essa perspectiva de ditar, né, a história do homem e do humano de uma forma otimista. E aí ele fala o seguinte, segundo estudos que ele relata nesse livro, o Neandertal ele tinha capacidades superiores em termos de físico, em termos de intelecto, em termos de inteligência, e por isso andava só. O que o Homo sapiens sapiens não tinha. Então andava em conjunto. O corpo era frágil, o físico era frágil, o intelecto ainda estava sendo desenvolvido. Então, exatamente em função desse andar em conjunto, andar em grupo, deu uma possibilidade maior para que esse conjunto de homens pudesse enfrentar o desconhecido de uma forma mais eficaz. E, por isso, houve a possibilidade de que a vida continuasse enquanto o Neandertal foi extinto. É o que o livro, né, relata, é a perspectiva do livro. Interessante. Por que eu falo isso? Porque foi exatamente em função desse andar em grupo que se cria uma afetividade. E essa afetividade, o que é que acontece? Alguém morre, enterra-se, porque antigamente deixava-se para trás. Mas como criou afeto, não podia se abandonar. E se não podia abandonar, enterra-se. Então a gente não pode mais ir, né, embora dali. Então finca raízes. É o momento em que o homem ele se sedentariza, segundo um livro chamado Cidades Antigas. E é em função disso que se cria as civilizações. Então perceba como o homem ele vai entrando em contato com o ambiente, com a natureza, vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo tecnologias e se adaptando a esse desconhecido e a essas intempéries, né? E a partir daí enfrentando o desconhecido e nomeando ele, significando ele. Então alguns vão dizer, essas leis, elas partem exatamente do contato do homem com o que é natural. Né? E a gente vai enveredar um pouquinho por aí. Porque é exatamente essa fricção, é exatamente esse contato, é exatamente esse intercâmbio que facilita e possibilita a nós estarmos nos desenvolvendo. Desenvolvendo determinadas habilidades, desenvolvendo determinadas tecnologias para poder sobreviver, para poder se adaptar. A questão é, e aí a gente vai delinear um pouquinho isso no fim da aula, sobreviver ou viver? Essa é a grande questão. Tá? Vamos lá. A gente tem uns objetivos, alguns objetivos. O geral é a percepção de que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva,
cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Quando a gente leva em consideração, na segunda-feira a gente estava conversando sobre isso, essa percepção, poxa, mas nós não somos espíritos, vamos desencarnar, e aí vamos para um outro ambiente, vamos para outro lugar. Vocês pensam assim? Desencarna, vou para outra dimensão, vou para outro lugar. Então, por que a gente está se preocupando com isso, né? Ele vai morrer. Só que tem um negócio, tem um detalhe, né, chamado reencarnação. E não só isso, os ciclos que nós cultivamos e conservamos em nossas vidas. Porque quando a gente fala de conservação e destruição, a gente está falando dos ciclos. A gente está falando dos ciclos da vida. Dos ciclos das coisas. Não é só nascer, crescer, morrer e renascer. E aí vai. São os ciclos. Criação, conservação e destruição. Criação, conservação e transformação. Criação, cuidado e transformação. Percebem que isso, em verdade, a gente está falando dos ciclos que a gente vivencia durante a vida. E que a própria natureza nos dá essa possibilidade, né? Planta uma semente, nasce, dá fruto, germina, e vai semear em outro lugar, e por aí vai. Se a gente for considerar que o homem, o humano, ele é uma árvorezinha plantada, né? E que dá frutos, a gente vai começar a entender que essa transformação equilibrada é para o nosso próprio proveito. É para o nosso próprio proveito. Quem aqui já naturalizou essa coisa de ser espírita? Ainda está começando, né? Ciclo básico, eu não vou problematizar muito isso, não. Mas vamos lá. A gente tem alguns objetivos específicos, né? Que é mostrar a importância de preservar a natureza e modificá-la de forma harmônica. Demonstrar o significado espiritual do uso da energia nuclear para a sociedade. É interessante, isso é atual. Muito atual. Como é que estamos utilizando essa energia? É só a gente abrir o noticiário hoje que a gente vai ver como. Não é? E é importante a gente entender porque quem começa essa gama de estudo, ele já dizia, né, que se não tiver, eu não sei como é que vai ser a terceira, mas se tiver uma quarta, vai ser com paus e pedras, acreditam essa frase a ele. Mas é isso. É como a gente está utilizando os recursos que essa natureza nos dá e a própria matéria. Porque quando a gente fala de energia nuclear, a gente está falando de matéria mesmo específica, atômica. Né? Todos os corpos físicos, tudo físico, tudo que é tocado é formado de matéria atômica. Então, se é formado dessa matéria atômica, como é que a gente está utilizando isso? Mostrar o significado da lei de conservação. É uma lei ditada por algo ou por alguém, ou é algo que o próprio homem, entrando em contato consigo e com o outro e com aquilo que lhe rodeia, lhe dá a necessidade de conservar? Mostrar o significado da lei de destruição e mostrar a complexidade promovida na sociedade pela superpopulação. Isso aí a gente vai falar um pouquinho também. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, eu gosto da participação de vocês. Então eu vou fomentar em alguns momentos aqui, porque eu acho que o conhecimento ele se dá de forma sempre coletiva. Tá bom? E aí a gente precisa se arvorar exatamente nessa tríade da filosofia espírita. Ciência, filosofia e religião. Eu estava lendo, tem uma revista espírita, e eu acho que é de 1862, que ele vai falar sobre uma publicação da primeira revista espírita do Brasil, chamada Ecos Além Túmulo, que foi aqui no interior da Bahia, publicada aqui no interior da Bahia. E o escritor, na época que eu não me recordo o nome,
ele inicia a revista dizendo assim: nós espíritas católicos, né? E aí estamos aqui, né, divulgando a filosofia, a doutrina, e isso chega até Camille Flammarion, eu acho que é assim a pronúncia, mas eu falo português, enfim, vamos lá. Kardec já tinha desencarnado, e aí chega até ele, ele vai escrever a publicação, ele entra em contato com essa publicação e ele vai dizer: olha, é interessante, a doutrina espírita está se desenvolvendo no Brasil, ele vai falar e tudo mais, mas enquanto uma filosofia que se arvora na ciência, nos conhecimentos que a ciência vem trazendo, é importante dizer que nós abraçamos, né, pessoas de diversas religiões, e não só isso, a gente abraça também aqueles que se dizem refratários a qualquer conhecimento religioso. Interessante isso. Por quê? Porque é uma tríade mesmo, né? Ciência, filosofia e religião. Porque a ciência ela vai demonstrar, ela demonstra. A filosofia indaga a partir daquilo que empiricamente a gente pode observar. Mas existe um desconhecido. Existe aquilo que a gente não conhece. E a religião ela vem exatamente para dar sentido àquilo que não conhecemos. Dar um significado àquilo que não conhecemos. Ou seja, quando a gente pega essa tríade que a gente gosta aqui no Ocidente de estar, né, segmentando as coisas, né, ciência, filosofia e religião, basicamente o que Kardec diz é o seguinte: olha, nós estamos em um mundo que está em constante transformação. E agora, com o advento da ciência, é importante dizer que novos conhecimentos cada vez mais estão sendo divulgados. Então, a partir desses conhecimentos, a gente precisa ter um senso crítico diante disso, a partir de uma perspectiva da imortalidade da alma ou da continuidade do eu, certo? Para aí, defronte ao desconhecido, a gente nós mesmos, dá o nosso sentido. Ou seja, é uma proposta de fé raciocinada. Tá, eu entro em contato ali com o conhecimento que é me dado, eu indago esse conhecimento, eu tenho um senso crítico, um determinado posicionamento a respeito desse conhecimento. Só que existe algo que eu não posso conhecer ainda. Por quê? Porque existem limites na ciência, no método empírico e por aí vai. Se existe um limite, eu não alcanço isso. E se eu não alcanço, eu preciso elocubrar sentidos que me deem, né, um mínimo de autonomia na vida, para não estar submisso ou preso às narrativas coletivas, à ignorância da época e por aí vai. É uma proposta de autonomia do indivíduo e da pessoa. Tá? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Eu vou demonstrar um pouquinho como é que isso acontece. Olha lá. Vocês já entraram em contato com essa imagem? Deixa eu ver se dá para você. Dá. Lado esquerdo, nós temos o Hubble. Lado direito, nós temos o James Webb. Alguém já ouviu falar? Telescópios. Lado direito, James Webb. Quer dizer, peraí. Tá, lado esquerdo, o Hubble. Lado direito, James Webb. Estava certo. Estava certo. Vocês percebem uma diferença? É a mesma imagem. É a mesma realidade sendo fotografada, só que com perspectivas diferentes em função da nitidez da imagem. Percebam que é um homem desbravando o desconhecido com lentes mais aguçadas, mais refinadas, que lhe dão a possibilidade de desenvolver, né, um conhecimento ou até mesmo tecnologias mais consonantes com o real. É interessante porque o James Webb, dizem, foi lançado em 2022, se eu não me engano. 2021 ou 2022. O Hubble em 72, ou seja, nós temos aí um espaço de 70 ou 82, fugiu. Mas de pelo menos 40 anos.
uma evolução absurda em termos de contato com a realidade e a matéria, né? Essa nitidez cada vez mais avassaladora que a gente tem podido ver a vida, né? Só que o web parece-me que já está alcançando o seu limite, ou seja, já está entrando numa fase de defasagem. Imagine. De 2022 para cá, o quê? 3 anos. Me parece que foi um telescópio que demorou uns 20 anos para ser construído. Percebem a velocidade que as coisas estão acontecendo? Percebem que essas transformações cada vez mais estão acontecendo de uma forma muito mais avassaladora? E como se adaptar a isso? Eu acabei de falar que a trajetória do homem foi exatamente em busca dessas invenções tecnológicas, dessas aquisições, né, evolutivas, para poder melhor se adaptar à vida, ou seja, viver. Olha como as coisas estão acontecendo de forma rápida. Olha lá. Bom dia. Bom dia. Quando você fala, eu vou botar só um pouquinho de água aqui. Heitor. Desculpa, eu estou com a memória muito comprometida, esqueci seu nome. Heitor, príncipe de Troia. Heitor, príncipe de Troia. Bom dia, eu sou Estela. É muito interessante esse tema e esse olhar do desenvolvimento científico, filosófico e religioso, né, consequentemente, e principalmente o olhar sendo lançado para o espaço, para bem longe do planeta Terra. Mas eu gostaria de trazer umas questões que me ocorrem voltando para dentro do planeta Terra. Quando o humano fala, né, o Homo sapiens fala da natureza e o humano, e a gente vê muito essas colocações em relação ao que o homem faz na natureza, como muito bem você colocou ali na lista, né? A gente raramente, quando encontra alguma coisa sobre os animais, nossos semelhantes, parece que chega ali para. E eu não estou falando aqui de pesquisa científica para entender doenças e vírus e questões práticas que favorecem o humano. Eu estou falando dos animais enquanto nossos semelhantes, porque os humanos são nossos iguais, os animais são semelhantes. E da mesma forma que o Webb descobre coisas, né, impensáveis há poucos anos atrás no espaço, existe a ciência que investiga os animais. É muito pequena em relação ao que investiga as outras coisas, mas é pequena, mas existe. Por exemplo, existe um grupo de orangotangos, se não me engano, na Malásia, que já está no nível do Homo habilis. Sim. Isso é uma coisa mínima, é uma gota no oceano, uma descoberta dessa. Sim. Quando o humano coloca os olhos com atenção nos animais, aí sim ele começa a ver o quão semelhantes eles são. E tem várias coisas que advêm disso. Eu vou tentar resumir minha pergunta, tá? Na Finlândia, por exemplo, tem um grupo que estuda só cognição de animais. E esse grupo mostra que quando o animal convive com o humano, a quantidade de coisas que esse animal aprende e reproduz é muito além do que se pensava ser. A sensibilidade, a percepção e a inteligência e a capacidade de comunicação das espécies animais. Eles usam muito cachorro, porque cachorro convive muito com o humano. E lá na Finlândia, que existe um inverno, um clima muito hostil, frio pra caramba, os cachorros vivem muito dentro de casa com as pessoas. Então é um modelo muito interessante. Mas isso acontece com porco, com vaca, com cavalo, enfim. Parece que o ser humano esquece
o quão, ou parece que os incomoda, o quão os animais são nossos semelhantes e como eles estão também em evolução. E isso não é muito colocado particularmente pelas religiões. Então, essa é a minha pergunta. Será que o humano insiste em não olhar para isso, porque ainda o humano come esses animais e come muito, e o que é pior, maltrata esses animais que vão ser alimento? Quem lê um pouquinho sobre isso sabe o que se faz por aí com os animais que vão ser alimento. Então, eu queria colocar essa pergunta no meio dessa ideia, né, muito bonita que você traz, Heitor, da natureza, da interação do humano com a natureza e o desenvolvimento, né? Esse exemplo aí do Neandertal trazido pelo Harari, né, o Yuval Harari, ele fala de outras coisas, eu imagino, né? Eu não conheci esse livro dele, não, muito legal. Não, então, desculpa o tempo que eu estou tomando e muito obrigada. Não, o livro não é dele, não. Acho que eu tivesse deixado claro que não era dele. Ele escreve um dos prefácios, né? O livro não é dele. Mas eu prometo dar-lhe o nome do autor depois, tá bom? Fala. O livro não é dele. Ele escreve, na verdade, um comentário a esse livro que é interessante olhar para essa trajetória com outra perspectiva, que seria essa perspectiva otimista. Mas, assim, seu nome, por favor? Estela. Você avançou aí a aula de uma forma assim avassaladora. Muito obrigado. Porque, na verdade, isso aqui é um introito. Tá? A gente estava, de fato, ainda nesse tema de que o homem, em interação com o meio, ele possibilita e tem a capacidade de realizar transformações, né, a partir do que lhe interessa. Muito bem colocado por você. E aí eu trouxe esse paradigma do Hubble e do Webb, como nós já estamos avançando de forma acelerada para essa transformação, né, para alcançar essa transformação. Enquanto você falava, me veio muito um estudo recente. Recente não sei se é tão recente, mas está no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em uma exposição chamada do Cosmo ao Eu. Eles pegam uma frase do Carl Sagan, que ele diz: nós somos pó, né, poeira estelar. Eles pegam essa ideia, a curadoria pega essa ideia, desenvolve essa ideia do todo, né, da matéria, até o diverso, o humano diverso, que constrói diversas culturas, linguagens, manifestações, né? Mas mostrando que nós saímos do mesmo lugar, né? Ele faz essa trajetória. E uma dessas, né, dentro dessa exposição, ele nos convida a uma reflexão, que é o seguinte: existe um estudo que se entregou às formigas um objeto em T e uma fenda, né? Uma fenda em sua frente, em que um grupo de formigas tinha que ultrapassar essa fenda com esse objeto em T. Né? Ou seja, o T, obviamente, a cabeça do T não passava na fenda, então elas tinham que se organizar para isso. E fizeram o mesmo com os homens, o humano. E aí calcularam o tempo. Quem terminou primeiro? A formiga. E aí agora está se, né, traçando outros estudos para se verificar como se isso é específico daquela espécie, né, ou se existem outras espécies de formiga que também têm essa capacidade. Mas a verdade é que houve ali um indício, né, uma evidência de que o trabalho em grupo parece que a formiga ela desempenha de uma forma melhor. Mas é apenas uma reflexão, né? Essa pergunta sua também me surge essa reflexão, né, do porquê o homem ter se descolado desse natural, dessa natureza, ao ponto de estar se desenvolvendo, muitas vezes, em transformações que não, muitas vezes nem lhe interessam, né? Fazem dentro desse automatismo e promovem uma destruição que muitas vezes é desequilibrada. Lembra do equilíbrio, transformação equilibrada? E aí me vem a ideia de que, já que a gente está traçando uma linha do tempo e uma linha da trajetória humana,
do espírito, por óbvio, devemos também observar o quão já nos desenvolvemos durante todo esse tempo. Talvez nós estejamos agora entrando em contato em um momento histórico e geológico, né? A gente vai falar sobre isso no final, em que estamos tendo uma consciência maior, né? Que temos essa capacidade, de fato, de promover transformações. De promover, ou seja, de sermos nós somos os executores daquilo que nós chamamos de lei de conservação e lei de destruição. Né? E aí, por que estamos promovendo mais desequilíbrio do que equilíbrio? É uma reflexão que eu acho que a gente precisa discutir juntos. Por isso que eu falei, o conhecimento ele vai ser trazido de forma coletiva exatamente por isso. Por quê? Qual é o propósito? Não sei, mas vamos discutir sobre isso aqui? Tá? Respondi um pouquinho? Responde a outra. A gente vai, eu acho que a ideia é essa, tá bom? Olha só onde já está. Isso foi a foto mais recente dele em 2022, por acaso no dia 21 de junho de 2022, e já está alcançando a sua defasagem. Tá? E aí vem Nietzsche, no final do século XVIII, e nos traz essa pérola, que ia dizer o seguinte, que hoje o mais blasfemoso o mais espantoso é blasfemar da terra, e ter em maior conta as entranhas do impenetrável do que o sentido da terra, que é exatamente o que o Estela trouxe para a gente aqui. Por que a gente se preocupa tanto com o depois e o agora, e as coisas daqui, e o natural? Ele está falando sobre isso. Dentro dessa capacidade do espírito de transformar a sua realidade, porque estamos projetando tanto para o depois, o que está ao nosso alcance, está ao nosso lado. É óbvio que Nietzsche não tinha ainda entrado em contato com nenhuma filosofia do espírito, né? Mas trazendo essa ideia para cá, para o espiritismo, certo? O que é que ser espírito nos representa? É o depois? É o reencarnar? É o viver dentro de uma premissa salvacionista, de que as coisas não estão boas, mas tudo bem, vai passar, né? Porque sempre vem essa ideia, às vezes, né, com a reencarnação. Mas é essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade diante da vida, porque quando a gente começa a falar que a vida continua, é exatamente sobre isso. Lei de conservação, lei de destruição, os ciclos da vida, em qualquer dimensão, acontece. É ou não é? Não é a morte que vai nos tirar a capacidade de transformar nem de conservar. Então, hoje, por que discutir muitas vezes o que está além, se podemos nos entender enquanto espíritos aqui? Né? Dentro do que seja essa natureza, do que seja esse meio ambiente, dentro do que seja o outro, e por aí vai. Perguntas? Primeiro que o assunto de conservação, na questão da natureza, quando eu olhava sempre do ponto de vista das narrativas religiosas, eu sempre percebia, né, isso pode ter sido uma deficiência minha na percepção, de que tinha uma despreocupação com a terra, havia um abandono. E aqui, quando eu falo terra, eu falo de Gaia, ela enquanto ser vivo, porque a terra é um ser vivo. Eu sempre vi assim, olha, não tem problema porque vai ser restaurada por algo maior, o ser maior. Então, nós, esses seres imbuídos de muito ego, vamos destruir a terra e vai vir um salvador e vai restaurar a terra. E quando eu comecei aqui no espiritismo, tem várias coisas que ainda me inquietam. Então, a colega colocou aqui a questão dos animais. Eu percebo, pegando o gancho aqui, que essa questão desse abandono com o ser semelhante, né, os animais, está ligado também a um discurso, a uma narrativa de que os animais vieram para a sujeição dos humanos e também como a natureza como um todo. Então, separa nós, humanos, do resto, como nós, seres superiores, e que a terra e tudo que nela contém está subjugados ao nosso
bem entender, é o nosso querer. Então, esse uso indiscriminado da terra, né, a forma como nós utilizamos. Existem umas imagens, quando eu vejo, eu fui a Chapada, vivi uma experiência maravilhosa, e me entristeceu muito ver como a mineração. Então, a sensação quando você vê aquelas retroescavadeiras retorcendo, revolvendo a terra para tirar minério, né, para utilidade humana, e você olha assim, é como se tivesse uma coisa de tortura para mim, tá ali matando a terra, porque eu vejo a terra como um ser, eu não vivo, vejo a terra mais árida possível quando a chuva toca. Em tempos depois você vê a gama de vida que se manifesta em poucos dias, né? Então, assim, eu entendo que nós percebermos a natureza como algo distante, nós, seres humanos, é uma coisa muito complicada. Nós temos que nos implicar nesse processo e entender que somos partes. Há uma preocupação, há uma observação minha, talvez esteja muito infantilizada, talvez, que parece que ao passo em que nós evoluímos tecnologicamente, parece que a tecnologia abandona a natureza, como se a natureza fosse um infante. Porque a gente também tem, do ponto de vista do direito, né, que a criança foi um dia sujeito, hoje ela é sujeita de direito, mas um dia ela foi objeto de direito. Então, a natureza também, desse ponto de vista, parece que a natureza não é um sujeito, né, e que nós, inclusive, dependemos dela e não ela de nós. Então, assim, eu percebo que Gaia, esse ser, ela vive sem o humano. Mas e o humano vive sem Gaia? E aí, do ponto de vista espiritual, quando eu reencarno, eu preciso disso aqui para ciclar, né? Eu vou ciclar, estou aqui, eu vou desencarnar e provavelmente não tenho evoluído o suficiente para ir para um outro patamar, talvez, e eu tenho que retornar. E aí, quando eu retorno, eu encontro aquilo que eu contribuí para destruir. Pelo menos eu acho isso. Por isso que a gente tem que cuidar do planeta, porque ela é um ponto necessário. O planeta Terra é fundamental para esse ciclar reencarnacionista, né, do reencarnar. É um dos... dentro da perspectiva... Você ia fazer uma... perdão. Eu só posso fazer um comentário rapidinho. Dentro da perspectiva espírita, a questão é que esse ciclo, né, existem variados lugares, mundos e por aí vai. Seu nome, perdão. Marta, a questão é, se a gente não integrou ainda essa capacidade de conservar e promover transformação de forma equilibrada, é óbvio que em qualquer lugar a gente vai promover destruição em massa. Vai lá. Completando o que ela disse em relação à destruição, como nós nascemos espírito, agora eu estou tendo essa consciência, e venho me fazendo uma pergunta, como a destruição da Terra, nós destruímos os nossos filhos, porque assim eu falo, vai ser destruído se a gente não tiver, nós nascemos, né, para evoluir, e a gente tem que ajudar também essas crianças, esse espírito criança para conservação, porque assim eu tenho em casa a criança que fala que a torneira está aberta porque vai gastar água, né? Que está jogando lixo lá, mas eles não se comportam assim, né? Na maioria a gente vê. Então, o que fazer para a gente pegar esses espíritos que vai ser como a gente, que também vai voltar para essa vida de novo com a consciência deles? É interessante, Lucinei, porque é aquela coisa, nós também temos observado pessoas cada vez mais comprometidas, né, nessas questões. Se a gente for parar para pensar, essas discussões sobre o meio ambiente são relativamente recentes, né? A gente vai pegar o meio ambiente como um direito difuso, né, que a gente está falando aqui, a partir de uma perspectiva recente. Eu não me recordo a data, mas é agora, meado do século XX. Né? Então, percebam o quanto é recente. E é uma construção. Né? Como toda construção, é educativa. Então, é o que a gente está fazendo aqui hoje, possivelmente. Né?
Pega lá porque vai pro YouTube. E do ponto de vista mesmo da ciência, não, eu não sou cientista, sou do direito, mas é preciso embargar esse avanço desmedido, porque se precisa estudar, por exemplo, a colega trouxe vários estudos, eu também sou curiosa nessa área, gosto de ver. Então, assim, precisa de tempo, porque o quanto já houve de destruição de seres que a ciência não pode catalogar, não pode dar conta de analisar, de experienciar. E veja que tudo que se é estudado na natureza, ele é favorável ao ser humano. Tudo, absolutamente tudo. Não há nada na natureza que desfavoreça a vida humana na Terra, né? E o contrário, as nossas atitudes, quando nós não nos implicamos como parte integrante da natureza, enquanto nós não nos vemos como seres da natureza, a gente tem um comportamento destrutivo, né? Joga o lixo de qualquer forma, como ela colocou da criança. Na escolinha, eles são super conscientes, mas aí chega um dado momento da vida, e eu tenho uma filha agora pré-adolescente, já tenho 2 filhos adultos, então eu tenho uma experiência, e que eles são muito preocupados com a natureza, mas assim, há um desligamento total, absoluto dessa preocupação da natureza. Então, assim, que momento... o que acontece, né, desse ser? Porque nós também estamos nesse processo de descoberta. E a preocupação de quem tem preocupações ecológicas será que vai dar tempo salvar? Eu mesmo tenho essas preocupações. É interessante, assim, o homem, ele sempre se adaptou às realidades distintas, né? Então, eu acredito que dentro dessa perspectiva, a gente poderá aí inventar novas formas de viver de forma destacada. Agora, será que vai cumprir um propósito ou não? São questões especulativas ainda, mas apenas para trazer também isso, né? Nós estamos sempre promovendo essa transformação e, obviamente, nos adaptando àquilo que nós transformamos. E aí, Marta trouxe algo interessante do humano. Adenauer, em 2022, ele vai falar que a vida humana é o palco das experiências reais. Então, essa realidade que a gente vive, o meio ou qualquer outra coisa, é o palco das nossas experiências e aquilo que nós chamamos de progresso ou evolução. A gente só evolui, só adquire determinados aprendizados a partir deste contato com o que é real, com o outro, com o ambiente e por aí vai. Deixa lá. Bom dia. Bom dia. Agradecer as contribuições que a gente massa, recebe, né? Muito bom. Agora, eu vou colocar uma coisa assim, que eu sempre senti, mas nunca tinha espaço para eu me expressar, né? Que eu dizia assim, meu Deus, a biologia, a ciência, não devia estar sempre em todas as carreiras, as profissões, porque ela possibilita ver um ritmo, né, uma dinâmica tão perfeita, inclusive dessas relações de cooperação. Então, a formiga sempre me encantou, né, de ver, tem uma sinalização, tem ali aquela folha que é mais pesada, né? Eu digo assim, eu acreditava. Aí vê que uma não... Aí vem todo mundo ajudar, né? Também os macacos, experiências de ficar numa área em outra e começar a aprender a fazer, né, a tirar, né, a batata. Eu não sei se era o macaco, uma coisa assim. Então, e depois, em outro lugar, eles captavam e assimilavam aquela forma. Então, você vai vendo, eu me encantava. E, realmente, o que vocês falaram, tem muito disso. O homem ficou numa posição de domínio, de superioridade, de controle, né? Então, tudo que causa uma negação da essência vai ter um prejuízo, entendeu? Em todas as questões, tanto humana como também deles também. Eu, inclusive, tinha uma preocupação assim de saber, por exemplo, uma barata, eu sei que às vezes a gente tem que matar, não sei. Aí isso tudo me agoniava, né? Aí tem outras coisas que eu vejo assim, gente, mas
essas lagartixas, elas comem coisas, não, sabe? Então, eu sempre percebi isso e passei muito para os meus filhos. E eu noto que eles são ligados a isso, entendeu? Então, eu acho que está muito ligado a como você vive e percebe esse meio. Sim. Né? Então, eu tô colocando que eu me senti agora Tá leve. acolhida. Tá maravilha. Ó, eu vou fazer o seguinte, deixa ela fala assim que a gente entrou no loop aqui. Não, tranquilo. Aí eu vou dar uma corridinha e a gente volta. É só um complemento mesmo, agradecer a Marta, que ela me abriu os olhos para uma coisa que eu nunca tinha pensado. Como a educação, como a mídia, na maior parte das vezes, quer nos levar a preservar a natureza, porque a gente precisa dela. Não por respeito à natureza, a algo que está aí muito antes da gente e que é muito maior do que a gente, não é sempre como, olha, preserve para não acabar. Preserve para não acabar porque você precisa, os seus filhos, seus netos, bisnetos, né? Obrigada. Não, hoje tá bacana. Tá bacana. Vou só dar uma avançadinha e a gente depois retorna. Mas só para deixar essa interrogação com vocês, porque quando a gente fala, né, Marta trouxe muito bem, vocês estão trazendo isso muito bem, nossa relação com o meio, porque por óbvio existe uma consciência, né, superior que o homem desenvolveu e que lhe permite estar significando e transformando as coisas ao que lhe interessa. A questão é que a gente está transformando em demasia aquilo que nos nutre. E aí? É essa grande... Será que, de fato, né, Marta, nós queremos promover isso? Será que ainda não temos essa consciência desse poder que nós temos de transformar e de promover aquilo que nós queremos? Porque talvez seja aqui isso, né? E a gente vai deixar essa interrogação. Como é que está essa relação nossa com o que nos nutre? Porque já foi falado aqui de Gaia, já foi falado do materno. E não era só isso, né? Por exemplo, lá na pergunta 704, um livro escrito... Está dando microfone, é porque eu estou perto aqui, né? Na pergunta 704, sobre a conservação lá do Livro dos Espíritos, a gente está falando, eu vou ler para vocês, porque ficou pequenininho ali. Mas, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir viver. Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não foi possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário, tá, aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Em 1857, os espíritos já traziam essa consciência natural, não é? Kardec faz uma pergunta, e é interessante, porque se a gente atualizar um pouquinho isso daí, né, entender, trazer à luz, né, e dizer, olha, o natural ele existe e proporciona tudo o que lhe é necessário. Agora, se você abusa, é óbvio que você vai incorrer em destruições excessivas que vão lhe prejudicar de alguma forma. Aí é que está a questão. O que lhe é necessário? O que lhe é necessário, o que lhe é supérfluo? Isso, às vezes, tem a ver com a nossa relação conosco, com os nossos vazios, com aquilo que devemos preencher, e que estamos aí, em constante produção, tentando preencher algo que nunca é preenchido. Vamos para a próxima. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Olha lá, é que ingrato, o homem a despreza. Vocês falaram tudo isso daqui, não falaram? Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário o homem soubesse o contentar-se. A gente estava falando aqui que a ideia de meio ambiente como sujeito, né, de direito é recente, de meados do século XX, em 1857. A gente já estava produzindo uma ideia,
aqui, interessante, porque se a gente pegar as grandes revoluções, primeiro a industrial, iniciozinho, meado do século XVIII, ali, com a invenção da máquina do motor a vapor, já se iniciava um processo de transformação acelerada, né? Um processo de transformação acelerada, exatamente em função dessas revoluções. Em 1857, nesse período do século XIX, você tem o século, né, das luzes, discussão de grandes ideias, e adentramos o século XX com o quê? Né? As guerras, a urbanização, e por aí vai. Ou seja, essa ideia antecedeu aquilo que nós estávamos, né, a produzir. A bomba atômica, destruição em massa, o que não era necessário, a produção do que não se quer, né? Extremo consumismo, porque está falando disso. E por aí vai. E aí ele vai falar da destruição. Oh, alguém estava tirando foto aqui? Eu volto. É lei da natureza a destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E a gente está falando disso. Se a gente promove a destruição, ela é uma lei natural, ela vai sempre acontecer, né? A gente vai pegar aí as grandes erupções vulcânicas, tsunamis e por aí que promovem essa destruição e essa transformação do meio o tempo inteiro. Ou seja, o próprio meio se reequilibra. Então, assim, dentro desse contato do homem com esse meio que se reequilibra o tempo inteiro, é necessário passar a adquirir uma consciência de como promover essa transformação. Somos executores dessa transformação. Porque a gente fala muito, né, do que é ser, né, esse filho, aí eu boto entre aspas, esse filho de Deus, ou esse co-criador da realidade, é basicamente ser esse agente transformador, de alguma forma. Seja de forma inconsciente, no automatismo, né, produzindo o que não é necessário, ou seja, com uma certa consciência. Com uma certa consciência. E aí é que está. A gente já falou muito sobre essa interação do homem e a natureza, que se destacou, produziu ali uma determinada consciência superior, que pôde, quando se fala consciência superior na neurociência, está se falando da linguagem, né? Da linguagem, a possibilidade de se comunicar, de estabelecer sentidos, de estabelecer significados, o neocórtex se desenvolveu, a capacidade de planejar, de executar, né? Só que como é que a gente está utilizando esse neocórtex, esse planejar, esse executar, essa capacidade de pensar, de significar as coisas em nossa volta? E aí eu lembro da Trimurti hindu, que os hinduístas já traziam essa lei, né, de uma forma natural. Criação, conservação e destruição. Aqui alguém já entrou em contato um pouco com Brahma, Vishnu e Shiva. A Trimurti hindu, ela vem nessa perspectiva. Nos dá a capacidade de dizer assim, olha, existe 3 personalidades, né, de um mesmo Criador, que é Brahma. Brahma, o Criador. Vishnu, a conservação. E Shiva, a destruição. Não à toa, Shiva, uma estátua de Shiva está à frente do laboratório CERN, lá na Suíça, né? Onde tem aquela célebre foto na inauguração que Einstein está bem sisudo, porque está na companhia de pessoas que não queria, mas está lá, né? Então, a inauguração do CERN, que é um laboratório hoje que desenvolve estudos sobre a matéria, tem Shiva, exatamente porque a matéria ela trabalha dentro de possibilidades, né? Ela é caótica, ela tem esse caos, ela está o tempo inteiro realizando novas formas de se organizar, novas formas, né, de estar em contato, ou seja, ela está sempre buscando um reequilíbrio a partir de uma destruição constante também. Então, Shiva está lá, né? Exatamente, por conta disso, simbolizando esse caos, né, que é a matéria. Mas ela é assim, ela se molda assim, ela é fluida, mas ela também é fluida em função de um observador, né? Ela se transforma a partir de um observador. E aí se traz essa discussão, né? É uma consciência que a manipula? Não é?
Enfim, não vou adentrar muito nisso, mas apenas para mostrar que a matéria por si só, ela está ali já nesse estado, né, constante de reagrupamento atômico o tempo inteiro. Né? Alguém aqui já assistiu o filme Oppenheimer? Oppenheimer, não assistiu? Como diria Adenauer, você perdeu metade da reencarnação. Não, brincadeira, não perdeu, não. Pelo menos 3 horinhas você ganhou, mas assista, porque o filme é 3 horas e meia, mas é maravilhoso. É grande, né? Mas a história é densa, né? Ele inicia muito com a contagem da história dele e tudo mais. Né? Mas quando ele desenvolve o poderio atômico, a bomba, no Projeto Manhattan, eles finalmente apertam um botão, ele lembra dessa passagem do Bhagavad Gita, que diz, agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Será que o homem também não fala isso, às vezes, quando se depara com sua própria criação? Porque morte é transformação. Pode ser para um equilíbrio, para um desequilíbrio, pode ser para um reequilíbrio, enfim. A morte, ela é. Nós somos agentes, eu não estava falando da cocriação, agentes da transformação, e a bomba nuclear está aí. Ela poderia ser usada para... Esse estudo da matéria, esse estudo nuclear, poderia ser desenvolvido para inúmeras questões, situações, produção de uma energia limpa, e por aí vai. Não é? Mas ainda nos destacamos tanto do meio e das coisas e da natureza, que só observamos a ela ainda a possibilidade, esse estudo, a possibilidade e a capacidade de estabelecer barreiras. Porque se o mundo hoje está tão embarreirado, é porque cada um tem um botão para apertar. Botão para apertar. Né? Então percebam, o homem se destaca da natureza, o homem tem a capacidade de se transformar, se apropria desse poder da morte, de criar as coisas. E para quê? Tem criado. Isso é lei de conservação e destruição. É entender que a natureza ela funciona dessa forma. E se nós somos partes dessa natureza, é óbvio que quando entramos em contato com aquilo que nós chamamos de lei, em verdade, somos nós mesmos que executamos. É essa consciência de ser espírito. Para além da fantasia, não é? Para além de achar que vamos ser salvos, né? A gente trouxe aqui essa ideia, para além da ideia de que, vou me redimir do que passou, do que aconteceu, do karma e tudo por aí. Não, é uma nova oportunidade, aliás, como a vida é feita de novas oportunidades, né? De estar aprendendo, se desenvolvendo, criando, conservando e transformando a partir dessa progressão que é nata a nós mesmos, né? Porque a cada medida que nós inventamos novas realidades, nós entramos em contato com novas complexidades, e quando nós entramos em contato com novas complexidades, nós temos que aprender novas formas de lidar com essas complexidades. Vamos chegar um pouquinho na parte um pouco mais polêmica, mas antes eu vou dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. O interno repercute no externo, o externo repercute no interno, porque funcionamos, e aí o corpo humano funciona assim, dentro de uma capacidade de estímulo e reação. Somos estimulados e reagimos. Mas também temos uma capacidade de criar. Então, nós criamos aquilo que nos circunda. Mas aquilo que nos circunda nos estimula de uma forma que a gente pode chamar aqui de negativa, porque tem gerado aumento de calor cada vez que passa, tem gerado ausência de verde, né? Tem gerado aumento da produção em massa de questões que não nos são necessárias, tem gerado lixo, tem gerado um urbanismo que vem, né, nos desequilibrando de certa medida. Então, como é que nós lidamos com isso?
já que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós produzimos e construímos a nossa realidade. Nós interagimos, nós nos destacamos. E quando eu falo de destaque, é sair mesmo, não um destaque no sentido positivo. Mas como é? Né? Para quê? Porque é aquela questão, entender ainda na condição de espírito, de que, não, eu sou espírito e o depois vai salvar ou vai me salvar, é interessante, porque a reencarnação ela vem exatamente para dizer assim, não é bem assim. Você também é fruto daquilo que você não sabe. Você também é fruto daquilo que você ainda não tem consciência. E aí a gente vai produzindo realidades no curso da vida, em qualquer dimensão, em qualquer outro lugar. Na pergunta 713, traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Percebam, o Livro dos Espíritos sempre trazendo o necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Vamos trazer um pouquinho para a linguagem atual. Não é uma punição, nem mesmo consequência, é uma situação que é natural, porque se faz parte de algo que já está engendrado no humano, de que é ele quem produz a própria realidade. Se algo lhe dói e você continua produzindo aquilo, é por uma incoerência ou incongruência, e é está o interessante da gente discutir, né? Skinner? Não. Algum pensador comportamentalista ele vai dizer assim, olha, às vezes eu penso que a gente criou a mente para nos sabotar, né? Para pensar, porque se a gente fosse entrar em contato com a natureza em si, a gente ia entender como é que as coisas de fato funcionam, sem essa necessidade de estar o tempo inteiro se destacando. Mas é um pensamento dele. Eu trago para aqui para trazer talvez essa consciência de que, olha, nós produzimos a nossa realidade. E se essa realidade não te sustenta, por que continuamos a produzir? Né? Não é uma punição, né? É algo natural, porque não é um Deus que está ali dizendo assim, não, vai isso, vai aquilo, você vai sofrer por isso ou por aquilo. Não, é porque nós construímos, nós continuamos essa criação. Né? Porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição. Aí ele vai dizer, o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. É o ambiente se reorganizando o tempo inteiro. Eu estava assistindo uma peça chamada Baba do Lobo, que vai falar sobre a exploração de tungstênio em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, né, que produzia... Eles estavam ali explorando o tungstênio para exportar para a Alemanha nazista na época, né? E aí se discutia, né? Porque homens, mulheres, homens saíam de seu lar para poder minerar e deixavam os seus lares para essa mineração e morriam dentro dessa mineração, deixando suas famílias, suas respectivas famílias, para produzir, né? Para pegar a matéria-prima para a produção de armamento, né? Durante a Segunda Guerra. E aí, depois passou aquele momento, a realidade continuou e quem perdeu foram as famílias, que não tinham mais as pessoas que estavam em sua volta. Porque a realidade continuou, as coisas continuaram. Né? Então, por isso a Baba do Lobo, porque o tungstênio é chamado de Wolfram, né? Em alemão, se eu salvo engano, ou em Portugal, e significa a Baba do Lobo mesmo. Né? Tem aquela frase, o homem é o lobo do próprio homem, né? E aí é exatamente por isso, porque produz aquilo que lhe atende, né? Aquilo que lhe comete. E aí tem uma frase que é maravilhosa na peça, que depois eu descobri que era de Eugênio Andrade, que é um poeta português, que ele vai dizer assim, o mal, né? Porque esse mal que está ali, né? Não é mal, né? Aquela coisa, uma entidade externa aqui, não. O mal é a ausência do homem no homem. Né? Ele bota isso assim, né? Esse ser espírito é o que se não isso, né? Cada vez mais desenvolver uma capacidade humana de estar entrando em contato com as experiências reais de forma humana. E aí eu vou abrir um pouquinho para vocês aí, para a gente poder construir isso, porque nós temos alguns problemas hoje, não temos em função dessa, né, produção do que não é necessário, do que não seja. Nós temos uma superpopulação que, em uma baixa previsão
estamos em 8 bilhões, mas já tem uma projeção para chegarmos aos 10. E imagine o que é conviver dentro, né, de um universo de 10 bilhões de pessoas, a complexidade que seja, a necessidade de construção de um sistema de saneamento que nos atenda, que não polua, que não gere lixo dentro dessa relação com o que lhe é necessário, que o que não é. Tem um livro maravilhoso de Ailton Krenak, que ele vai dizer assim: a vida não é útil, né? Esse utilitarismo muitas vezes que nos apanha, de produção, né? Ele vai falar das guerras, guerras que estão sendo promovidas exatamente em função desse destacamento do ser, né, com o meio, essa poluição, esse desmatamento, esse aquecimento global que cada vez mais tem deixado, né, tem nos deixado um legado, né, de aumento de calor, de aumento de devastação e por aí vai. Mas aí o que é que vocês pensam hoje? Como lidar com esses problemas hoje, dentro da vida real mesmo, de si, né? Porque às vezes a gente olha muito para o externo e assim, olha, as coisas estão acontecendo, mas é óbvio que estão acontecendo. Mas se a gente acaba de dizer que isso talvez seja a ausência de entrar em contato consigo para entender o que lhe é necessário e entender a sua relação com o que é natural, como lidar com isso? Eu, espírito, indivíduo, ser, né, que faço parte dessa natureza, como lidar com isso? Perguntas? Respostas? Colocações estão abertas. Não estão aqui para trocarzinho, para discutir. Eu não tenho uma pergunta, mas meu sentimento, não vou falar assim, meu sentir. Ontem ou foi anteontem, tivemos mais a possibilidade de uma guerra, né, declarada, e duas potências envolvendo outras potências, cuja guerra que nunca se cessou, né, está sempre circunscrita a essa questão das bombas nucleares, do desenvolvimento dos enriquecimentos e tal, enfim, no sentido da guerra. A guerra é um produto, né, a guerra ela é um... Eu ouvi outro dia uma frase e me incomodou muito, porque eu disse assim, a guerra é necessária. E aí eu disse, será que é necessária mesmo essa guerra? Ela é necessária? Então, existem algumas potências criando a necessidade da guerra, do conflito. Hoje, na palestra, Argolo falou do ego, né? Essa questão do ego do ser humano. Aí você vê esse ego superdimensionado na guerra. Você vê muito claramente, porque se a gente for olhar... Aí eu remonto sempre que talvez eu tenha uma visão ainda muito infantil, muito, né, porque a guerra eu não vejo sentido realmente na guerra. Mas eles, lá os senhores da guerra, eles veem uma questão de mercado da guerra, assim como eles olham para a natureza como um produto do mercado, do capitalismo. Criam necessidades que não temos, cria em nós, aumenta esse buraco negro existencial, no sentido de eu preciso comprar coisas para me sentir melhor, né? Então, isso tem um desdobramento aí na natureza, porque a gente vai consumindo, e criando uma questão que eu tinha muito sobre o desmatamento, que eu ficava pensando assim, a justificativa, vamos abrir terras. Eu venho da roça, do interior, né? Então, assim, vamos derrubar árvores para plantar para comida, para produzir comida, né? E aí eu ficava pensando, e será que é necessário mesmo? Então eu comecei a ler a respeito, a ouvir as pessoas que estudam, e não é mesmo necessário abrir mais, devastar nenhuma área de terra para se produzir os alimentos necessários para alimentar a população que temos hoje, na perspectiva de 8 bilhões. Não é mais necessário. A tecnologia que temos, as terras que já temos abertas, é o suficiente. Então, assim, a ciência, ela já apontou, não é mais necessário. É apenas um processo mesmo de implicarmos nesse processo, e eu vejo que todo o discurso que eu estou, a narrativa daqui, perpassa por olhar para si, olhar para dentro,
é um compromisso individual, essa coisa da individuação, né? De olhe para si, veja, eu tenho necessidade de tantos consumos, eu preciso de quantas casas? A gente tem gente que tem 3 casas, 4 casas, a gente só precisa de uma. Eu estou falando de casa física, né? A gente só precisa de uma casa. As outras. Então, assim, eu hoje, Marta, tomei como me comprometendo nesse processo, eu tomei uma decisão de eu não ter certas coisas que eu sei que eu posso suprir de outra forma. Então, meio de transporte. Eu preciso hoje ter um carro? Às vezes vem essa necessidade, assim, vem o pensamento, tenho essa necessidade? Eu vejo que não. Porque outras pessoas têm o carro e estão fazendo do carro dela um meio de vida. Então, eu utilizo isso daí, evito de comprar mais um carro. Então, eu sou menos um. Eu estou no grupo do menos um. Então, eu vou sempre me colocando nessa questão. Falava para minha amiga que, nessa questão de São João, eu disse assim, acho que eu preciso comprar uma bota. Eu acho que eu preciso comprar uma bota. Aí minha filha de 10 anos me fez assim, é necessário? Você precisa comprar um calçado que você só vai usar daqui no próximo ano? Então, assim, uma criança de 10 anos me chamou à consciência. E eu acho que a gente precisa mesmo, compromisso, né, consciência. Esse processo de destruição da natureza, eu vejo salutar. A natureza, ela se destrói, não é destrói, ela se transforma. Mas a destruição o homem, quando ele se colocou como destruidor potencial da natureza, é que, para mim, eu posso estar sendo fatalista aqui, parece que a Terra não vai ter a oportunidade com o ser humano causando essa destruição. Quando você colocou a imagem da bomba atômica, é uma das imagens, para mim, mais terríveis. Ela, para mim, só não é pior do que as imagens da fome da África. Sabe? Ela só não vence essa. Mas, assim, que é outra situação que, quando você vai olhar a questão política e do que está posto ali, aquela desigualdade é uma construção desde os senhores da guerra. A natureza nos dá em abundância. E vou ver que o Livro dos Espíritos trouxe sempre a frase necessário. Aí me lembrei de Hakuna Matata, do Rei Leão, né? O necessário, o extraordinário é demais. É isso. Acho que nós, humanos, temos que nos implicar nesse processo. Esse processo é de Mowgli. É de Mowgli. É o urso cantando. Mas é isso. E essa implicação decorre exatamente dessa consciência de si, né? Porque esse necessário, né, o que é, se não a necessidade de ser. Mas o que deixa de ser, para ter, né, e aí em excesso, passa a ser esse supérfluo, né, me parece. E aí é que está essa relação, de como eu posso eu mesmo preencher esses vazios, né, sem incorrer nesses excessos, e isso parte exatamente desse olhar para dentro, dessa individuação. Porque quando a gente fala de individuação, aí fala assim, eu vou me destacar do todo. Não, é interessante. A gente falava de Jesus ontem, eu estava conversando com Jesus ontem, ele falou, não, olha, se você parar para pensar, ele diz assim, eu não vim destruir as leis, eu vim aplicá-las, né? É uma coisa nesse sentido. E só que nesse processo, ele saiu desobedecendo algumas coisas. E aí é que está, porque essa lei tem a ver com o que está posto, ou com um destino coletivo talvez melhor do que o que está posto, né? Talvez seja aí esse processo de evolução, trazer pequenos aprendizados para ampliar essa consciência para uma realidade maior, para além do que está posto. Bom dia, gente. Assim, eu também acho que necessário é uma palavra muito agressiva, né? Dizer que a destruição do planeta é uma coisa necessária, a gente impõe que a gente deve fazer isso, que a gente deve agir dessa maneira. Mas, assim, eu acho que é importante e ensina muito, né? Não acho que a gente deve agir com a destruição, com a depredação, né? Mas, assim, Gilberto Gil já falava muito que a guerra sobre o Japão fez nascer um Japão de paz. Então, assim, no meu entendimento, ele quis dizer que ensinou muito, né? Fez mudar aquele ambiente ali. Então, assim, Adenauer fala sobre a pandemia, que ensinou muito também, né? Então, assim, ensina, né? Mas não pode ser motivada como uma forma de ensinar. Né? Então, eu tenho essa visão. Sobre a superpopulação, nesse capítulo dessa aula, isso já mudando aqui claro, pode ir lá.
A guerra está um assunto tão atual que a gente está... Isso, Mas falando sobre a superpopulação, ele traz como um motivo, né, a motivação de todos esses problemas que o planeta está vivendo, né, de poluição, de aquecimento global, e de guerras e tudo mais. Eu queria entender se o que ele fala realmente é como se a superpopulação fosse um motivo disso, ou se a nossa não capacidade de lidar com essa superpopulação é a motivação disso. Pronto, eu não me lembro dessa colocação, então eu vou trazer o meu ponto de vista sobre o que você pontuou, né, desse capítulo. Primeiro, lembrando que é um livro de 1998, Adenauer já escreveu muita coisa para além, né, depois. Então, vamos lá. Eu acabo me filiando um pouquinho a essa segunda perspectiva, tá bom? E eu acredito que toda essa discussão que a gente está trazendo é exatamente em função disso, né? Quanto mais a gente adquire consciência de que nós somos esses agentes transformadores, né, e promoventes dessas questões todas, a gente passa a ter a consciência de que a situação é essa, então a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Então, talvez, e aí a gente na segunda-feira discutiu muito sobre isso, né? Porque a gente falava assim, não, observe, poxa, eu vou sair daqui horrorizado. Não saiam horrorizados, porque a situação não é bem assim, porque o que a gente está falando é que nós temos essa capacidade de agir e transformar. Essa implicação que Marta trouxe algumas vezes na fala, nós temos essa capacidade, nós somos esse promovente de coisas, de situações, de questões externas. Nós estamos o tempo inteiro promovendo. Então, o que falta muitas vezes é essa consciência de ser espírito, e aí eu trago para aquela frase que a gente falou um pouco antes da peça, que é: o mal é a ausência do homem no homem. Né? Essa autoconsciência de que tem esse poder. Né? Que a lei, isso que a gente está falando sobre leis, é uma questão natural, que a terra e o ambiente e as coisas, elas estão sempre nesse ciclo, nessa história cíclica das coisas. E quanto mais a gente tem consciência de que nós aceleramos ou não esses processos, a gente pode muito bem evitar que aconteça. Não é? E aí por isso que eu trouxe um pouquinho esse olhar... Respondi um pouquinho? Aí por isso que eu trouxe um pouquinho esse olhar para dentro de si mesmo. O que é que a gente pode fazer? Esse que a gente tem esse poder. É óbvio que a gente não vai chegar ali em um determinado lugar e vai dizer, não, eu vou parar isso que está acontecendo, essa guerra. Né? Não é isso, não é o complexo do herói, tá bom? Mas é ser de fato quem é dentro dessa perspectiva coletiva, dentro dessa perspectiva ambiental, entendendo que nós fazemos parte desses ciclos também. Diga lá. E aí, só trazendo um pouquinho a citação do livro, qual é seu nome? Rafael? Nome do meu irmão, cara. Não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Cada coisa está conectada às outras num único ato de criação. Heitor e colegas, sempre uma reflexão que me ocorre diante dessas colocações importantíssimas todas, as experiências e os pontos de vista dos colegas. Então, eu gostaria de trazer uma coisa que me ocorre: superpopulação, guerras, poluição, desmatamento e aquecimento global. Então, eu penso numa coisa, duas coisas, né? Uma coisa que o Adenauer coloca e que meu avô colocava, e é uma coisa que a gente vê aqui e ali, né, onde a gente percebe o bom senso. A nossa maior inimiga é a ignorância de nós mesmos. Nossa ignorância, não a ignorância do outro, a nossa. E aí, o que advém, por exemplo, dentre as milhares de coisas, da ignorância? A incoerência. E a incoerência sendo claramente usada
como um discurso, uma narrativa, uma retórica para defender atos completamente, eu diria, absurdos, quando a gente vê a lógica das leis da natureza e as colocações do Livro dos Espíritos que você, né, traz aqui. Por exemplo, quando se fala de desmatamento e poluição. O desmatamento ele é necessário, como a nossa colega Marta colocou, para o plantio de alimentos, né? Então, vamos destruir a mata porque a gente precisa daquela área para plantar alimentos. Mas, na prática, o que está acontecendo? Corporações que são proprietárias de enormes áreas de terra, plantando culturas nessas áreas, que são milhares de quilômetros quadrados, culturas de milho, de soja e outros produtos vegetais. Muitos deles, eles são híbridos, uma semente que vem dali não vira uma planta nova, eles são híbridos artificiais, que o pessoal chama de geneticamente modificados. Enfim, é uma coisa absolutamente antinatural e, o que é pior, eles não são usados para alimentar o ser humano que precisa comer para não morrer de fome, não. Eles são usados para serem vendidos, por exemplo, para a China, para imensas criações de porcos serem alimentadas com a soja, o milho, por exemplo, que é plantado aqui, por exemplo, destruindo enormes áreas de mata. Então, existe uma lógica que é declarada, precisa plantar para poder matar a fome das pessoas. Não é a alimentação humana. Eu diria que, por exemplo, na China, durante muitos anos, não se comia porcos, nem bovinos, nem nada disso. Isso é uma coisa recente. Então, quem sabe, eles estão descobrindo agora, vamos dizer, em termos históricos, né? A Ásia nunca foi muito de se alimentar de certas espécies animais, os povos da Ásia. Então, eles estão numa descoberta que eu chamaria, assim, ilustrativamente, de hedonismo gustativo. Ou seja, não precisa comer nem aquilo e nem aquela quantidade. Ou então os outros que usam o hedonismo da estética da musculatura tripla para ser aceito na sociedade. Por exemplo, é aquela história do abuso, né, da não necessidade. Então, coerência, né? O que criaturas que querem ser riquíssimas e que estão explorando pessoas e o meio ambiente, destruindo tudo, declaram uma coisa, mas, na verdade, a intenção é outra, né? E aí vem a poluição. Mesma coisa. A poluição para que tipo de indústria, que tipo de produto, poluindo para quê? É para realmente atender necessidades humanas desse metal, ou daquele plástico, ou daquela roupa. Enfim, as guerras. Se a gente pensa nas guerras 3.000 anos atrás, quem estabelecia as guerras era aquele grupo de pessoas que ia lá guerrear, né? Aqueles guerreiros que eles mesmos iam guerrear. Eles eram os chefes dos grupos de guerra e eles estavam sujeitos a morrer, claro, mas é uma coerência que hoje quem determina uma guerra jamais vai chegar perto dela. Jamais. Sim. O objetivo é outro. Mas, de novo, né, o ser humano usando uma argumentação, a guerra é necessária. Necessária para quê? Para o indivíduo ter trilhões de não sei do quê, porque hoje em dia até criptomoeda, não é nem dinheiro mais, para poder ir visitar Marte e achando que vai criar uma humanidade lá em Marte, por exemplo. Um indivíduo, né? E mais 2 ou 3 no planeta inteiro, enquanto o resto é como os escavadores de tungstênio, são os escravos da fome, da ignorância, né? Então, é a coerência. Superpopulação. O que é a superpopulação? É porque os seres humanos estão morrendo menos
ou porque eles estão Não nascendo reproduzindo mais. Se a gente pensa num contexto mais abrangente, para alimentar a superpopulação, e agora a questão, desculpa, gente, mas eu tenho que voltar nos animais. Cada animal que nasce no planeta é como diz o Espiritismo, um princípio inteligente espiritual. Esse princípio vai evoluir. Ou seja, para alimentar 8 bilhões de comedores de carne, quantos bilhões de animais têm que ser criados? E o que é pior, um comedor de carne que come quanto? Eu não estou falando que todos comem, mas se todos fossem, né, vamos pôr em matemática, digamos assim. Então, tem que criar muitos animais, e cada animal ali é um princípio espiritual. Como é que pode não haver superpopulação num contexto desse? É a incoerência, a falta de responsabilidade. A pessoa não consegue, a pessoa que eu falo, o Homo sapiens, não consegue nem identificar o que é de fato necessidade e o que é tudo que não é necessidade. Né? Então, a gente acaba pensando que a gente precisa desenvolver a coerência nos menores atos e palavras da gente, no dia a dia, toda hora. É uma lei para a gente, e essa lei é para a gente mesmo. Né? Então, essas colocações todas me fazem pensar isso. É a vida, a gente precisa da coerência para viver, senão não dá. É produzirmos vida e não morte, né? É mais ou menos isso aí. Bacana, Estela. E aí, dentro desse ciclo, né, a gente vai avançar um pouquinho. Que já no Livro dos Espíritos já se falava que, sem dúvida, o homem ele é insaciável, né? Por meio da organização que lhe deu a natureza, ele traçou o limite das... Não, estou voltando? Gente. Não, é isso aí. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Entender o que é necessário de fato, entender o que não é, dentro dessa perspectiva, né, que Estela também nos colocou aí. E é interessante porque a gente tem aqui duas questões aqui, que é o antropoceno e o relógio do Apocalipse. Mas aí, quando eu coloquei isso, não é apocalíptico, não, gente, calma. É só uma metáfora, e metáfora séria, né? Mas é óbvio, que os cientistas lá em 1947, incluindo Einstein também, eles resolveram fazer um relógio, né, da humanidade. E descobriu-se que o humano, ele só se desenvolveu, a vida só se desenvolveu como nós conhecemos hoje na hora 23h30. Ou seja, a 30 minutos de dar à meia-noite foi quando nós surgimos. A Terra e a vida, o ambiente já tinha 23 horas e 30 minutos de nascido, e nós só vivemos há 30 minutos. E aí, a partir de um conjunto de questões e situações e fatos, né, entre eles as guerras, o aquecimento, a poluição, esse relógio ele é acelerado para próximo da meia-noite, ou ele retorna para o minuto 23h30. Né? Então, ele fica fazendo o tempo inteiro essa dança. Né? Percebam, o homem produzindo o fim ou o homem produzindo no início. E aí vai. Então, é uma brincadeira séria, tá, gente? Como está agora? 89 segundos. Deixa eu falar aqui um pouquinho lá. Nunca esteve tão próximo, é 89 segundos. Estamos 89 segundos para o fim do mundo, segundo o relógio, mas é uma metáfora para dizer o seguinte, tudo isso que vem se asseverando com o tempo, né, vem se aproximando para o fim de uma vida humana como nós conhecemos hoje. Como nós conhecemos hoje. Tá? Porque eu falo como nós conhecemos hoje, por quê? Porque ainda se dá, né, se abre essa discussão, essa possibilidade. O microfone para ela ali que ela está. Mas já eu passo para você, tá bom? A vida humana como a gente conhece hoje, porque ainda se abre a possibilidade e a ideia de que, olha, se nós nos adaptamos a qualquer meio, né, a gente também pode promover meios de existir mesmo após a vida humana como nós conhecemos.
é um viés do debate, da discussão, que eu não vou me aprofundar muito, mas apenas para trazer para vocês, olha, essa vida humana como nós conhecemos, está 89 segundos de acabar. Segundo esse relógio, né? Segundo esses fatores, guerra, ainda mais, né, recentemente. Então, guerra, aquecimento global, poluição e desmatamento e alguns outros fatores estão lá. Eles calculam 89 segundos. E aí eu vou, rapidinho eu passo para você, dá só 2 minutinhos. Pronto. E aí, alguns climatologistas trazem a ideia do antropoceno. Lembra daquelas eras geológicas? Que eu não lembro todas elas, mas tem pessoas trazendo essa ideia do antropoceno. O que é o antropoceno? O Paleoceno, que é até o Holoceno, que é a era, de fato, que se tem academicamente instituída, né, o Holoceno hoje, durou aí entre 2,58 milhões de anos até 11.700 anos atrás, para haver essa passagem, né, do Paleoceno até o Holoceno. Ou seja, de uma era de diversos momentos glaciais, né, geadas, depois derrete-se, depois até chegar a um clima agradável, ideal, para que a vida humana se desenvolvesse como nós conhecemos hoje. Ou seja, demorou a Terra, a produção ali, a criação, né, as coisas todas demorou aí em volta de 11,7 milhões de anos para poder produzir 2,58 milhões de anos para produzir a vida como nós conhecemos hoje. Ponto. Chegamos ao Holoceno. E aí, a partir da Revolução Industrial, da construção do motor a vapor, essa data ainda se discute muito, tá bom? Não vou entrar dentro dessas discussões, mas eu vou entrar para dizer o seguinte, ó. Dentro dessa ideia, quando o homem, de fato, se apoderou do seu poder criativo e foi promovendo determinadas criações, se inicia uma era, perceba, do antropoceno até o Holoceno, a Terra ela vinha promovendo as suas próprias regulações e seus próprios reequilíbrios. O homem passa a intervir. Quando passa a intervir, ele passa a também gerar determinadas transformações geológicas e climatológicas, né? E aí se inicia uma era que muita gente tem chamado de antropoceno, que é a era do homem. Rapidinho. Vou chegar na senhora. Viu? Essa era do homem tende até 2100, a aumentar 4 graus da temperatura se continuarmos produzindo a quantidade de substâncias que nós estamos produzindo. E, se chegarmos a esses 4 graus a mais, os trópicos irão sofrer com isso, porque poderá, né, o corpo humano passar por uma situação de estresse climatológico. E dentro de uma situação de estresse, ou seja, o corpo ele deixa de perder calor para o ambiente. Dentro dessa situação de estresse, o homem viveria por apenas 2 anos, o adulto, e 30 minutos a criança. Então, ou seja, durante um curso de 80 anos, dentro desse relógio, né, do Apocalipse, 89 segundos, dentro das situações que nós estamos nos envolvendo, nós chegaremos a essa perspectiva, essa projeção. No entanto, contudo, todavia, a questão eu trouxe isso daí para uma situação de autoconsciência, para dizer, olha, percebam o poder que o homem tem diante do poder que temos, né? O poder transformador que temos. Nos apoderamos da morte, matamos a morte. Nós promovemos a vida ou a morte agora. E aí? Como é que funciona? Esses ciclos naturais deixam de ser tão naturais, passam a ser ciclos produzidos por nós. E aí, como é que funciona? Leis para quem? Ditadas por quem? Em verdade, somos nós em contato com esse ambiente, produzindo nossas próprias regras, né? Suas próprias questões. Né? Diga lá. Se é necessário você terminar. Não vou terminar. Vou passar para a senhora, depois eu passo o último slide e a gente termina. Não, diante daquela superpopulação, né, e todas essas questões que vieram, né, em relação a clima e tudo, por obra do homem, né? Então, assim, eu me lembro, acho que todo mundo deve estar aqui lembrando disso, houve uma época de controle
a natalidade. E que era uma coisa assim muito... que eu anunciar que interessava, né? Mas o que ocorreu? A ciência evoluiu. E houve o quê? Uma longevidade com falta de quê? De surgimento de outras crianças para formar uma nova geração. E hoje existe uma coisa muito crítica a isso. É um país que nós somos o 6º país no mundo de envelhecente. E que crianças, jovens, por outras questões de sociedade, aquela coisa ligada à lei moral, né? Morrem por quê? Não por doença, porque a ciência evoluiu. Hoje não tem caixa preta mais para certas doenças, tudo é esclarecido, tudo é tratável. Não é curável, né? Mas é tratável, dando uma dignidade de vida. E como é que fica uma situação dessa, que a gente vê como parece que o propósito, quando é subjugado à personalidade, como vem algo que vai criar como consequência do que foi bloqueado, limitado por um controle humano. Sim. Então, isso na cabeça da gente fica muito difícil, né? Mas para a senhora ver que a gente produz as nossas próprias complexidades, né? E a gente vai se adaptando a elas, formando tecnologias e por aí vai. Então, essa coisa assim, a gente quer construir o quê, para quê? Essa responsabilidade, né, que foi se colocado muito aqui, de ser responsável, de ter coerência, né, de entender-se como também parte. E aí? O que é que nós vamos... Porque assim, se a gente falar que a vida continua, que as coisas continuam, não é o amanhã ou depois que vai me salvar, vai me redimir, né? É o que eu sei, é a minha consciência. Você falou da ignorância, né? É a minha consciência, é até onde... Agora, se a gente olhar para a história, né, o homem ele vem dentro de uma evolução, né, de uma ampliação, na verdade, vamos chamar de ampliação, da consciência para a iluminação dessas ignorâncias, muito interessante. A gente já está podendo falar sobre esses assuntos, a gente já está podendo aumentar a longevidade. Então, são problemas, inclusive, interessantes, né? Que o espírito também tem se deparado. Como lidar com essas complexidades? Como lidar com essa longevidade? O processo de envelhecimento, se a gente for olhar para a história, é recente, né? É recente. Envelhecer é recente. Há pouco tempo atrás, as pessoas morreram com 30, 40, 50 anos. Então, percebam que envelhecer é algo recente. Então, como é que é lidar também com esse processo de envelhecimento dentro dessa perspectiva cíclica da vida? São questões que a gente cria. Para você ver, né, para a senhora ver, para todos aqui, nós vermos que temos esse poder criador mesmo de, inclusive, ir além. Né? Ir além. Tá? Porque se estamos falando sobre antropoceno, a era do homem, é exatamente essa era que nós temos esse poder de transformar. Nós nos apoderamos daquilo que era, dado à natureza. Né? Porque até o envelhecimento, né, a morte ela deixou de ser tão recente, né, tão cedo. Cabe ao homem, pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando o seu equilíbrio e a sua manutenção, exatamente por todas essas questões que a gente colocou aqui. Nos interessa viver, não nos interessa morrer. Tá? E quando eu falo morte, não é a morte do corpo físico, é a produção de mortes mesmo. Né? E aí eu trouxe a contemplação de Sísifo, né? Quem aqui lembra de Sísifo, daquele que levanta a pedra até o topo e a pedra volta, ele levanta, não, a punição do homem. E aí ele encontra uma forma de, eu vou parar de empurrar essa pedra, não tem mais necessidade, eu vou sentar aqui, porque não é mais necessário eu estar empurrando essa pedra, eu vou contemplar. Aí encontrou um meio de, na natureza, poder fazer isso, e parar a sua pedra, encostou-se numa sombra, e parou de brigar. Né? Então, trouxe apenas essa brincadeira, porque Sísifo ele é conhecido por ter sido traidor dos deuses, né? E por isso punido, sofrido uma grande punição, que foi exatamente essa, né? De rolar a pedra até o alto da montanha e continuar esse trabalho continuamente, que muitas vezes a gente traz para esse trabalho que nós fazemos com nós mesmos, né? Mas a questão é, até quando a gente vai ficar empurrando essa pedra? E não olhar para a realidade de uma forma talvez mais consciente do que somos.
que não precisa. Trouxe uma antiga prece irlandesa para encerrar esse momento com vocês. Que o caminho seja brando. E eu escolhi essa prece porque na verdade é uma bênção, né? Porque Allan Kardec ele utiliza esse nome, né? O Leon Hippolyte Rivail, porque ele usa o Allan Kardec por ter sido um sacerdote druida, né? Celta. Então pincelei esse, né? Porque a gente fala muito remonta ao espiritismo a talvez ali aquele século 19, né, 1857, por ali, mas para vocês verem que as raízes do espiritismo elas se remontam a questões anteriores, porque os druidas já estavam ali disseminando a ideia da imortalidade e do homem em comunhão com essa natureza, tá? Que o caminho seja brando a teus pés e o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face e as chuvas caiam serenas em teus campos. E até que eu de novo te veja, que os deuses te guardem nas palmas de suas mãos, que vocês se guardem nas palmas das mãos de vocês. Tá bom, gente? Gratidão. Tá aí as referências.